E para falar um pouquinho, né? O Matheus Cunha é o paraibano que parece que menos preocupa nessa lista. O Alisson também, goleiro, digamos que um pouco mais também de menos preocupação, mas o caso Militão, doutor Lúcio, né, por já ser uma reincidência, né, é triste, né? A gente fala do lado humano também, a gente vai falar sobre o lado clínico, mas para um atleta que passou também por todo um processo para tentar agora estar bem visando Copa do Mundo, mais uma vez passa por uma contusão, né? Boa noite, um prazer tê-lo aqui no Trivela, viu? Satisfação toda minha, a imensa satisfação de ver aqui pessoal de Campina Grande se sobressair assim na mídia, né? Então, o caso do Militão é frustrante. É frustrante tanto para o jogador quanto para a torcida, né? Para todos nós. É horrível. Uma lesão horrível do nosso atleta. No caso dele, ele já havia passado por um problema e fez um tratamento conservador e agora precisou passar por cirurgia, é isso? Isso. A princípio, nós procuramos todos os atletas e não atletas. Para quem fala português, a língua mais fácil de aprender é a língua italiana. Olha só, porta é porta também. Rádio é rádio. Era a última opção. A um atleta de alto nível como o Militão, tentou-se, né, com uma lesão muscular de lateral do bíceps lateral, tentou-se o tratamento conservador, como tem que ser feito. Mas, infelizmente, houve falência do tratamento conservador. Na primeira jogada do nosso atleta ele sentiu e realmente constatou-se que precisaria de cirurgia. Doutor, antigamente, o que mudou de antigamente para hoje, com toda a tecnologia, mas o que a gente via que antigamente era, o primeiro passo era cirurgia, tudo se falava em cirurgia, né? E hoje vocês prezam primeiro por um modo que não seja cirurgia, né? O que mudou em si, não só na tecnologia, não só na cabeça também de quem faz a medicina de uma forma como vocês fazem hoje? Porque a gente não vê mais aquela coisa. Até a gente mesmo que pedala, por exemplo, se tem algum problema de joelho, indica de você pedalar e diz, ó, eu vou fazer a tua cirurgia em último caso. Ou seja, vocês hoje prezam por algo diferente do que era antigamente, né? Porque assim, a ortopedia, como a medicina, ela é cíclica. Muitas vezes o que é atual hoje foi uma realidade de décadas atrás, entendeu? E com a evolução da imagem, com a evolução de estudos, com a tecnologia, a gente está conseguindo chegar próximo ao padrão ouro de tratamento das lesões musculares, das lesões cartilaginosas. E realmente a ortopedia não é matemática. A gente não pode garantir que uma pessoa que tem uma lesão hoje vai ficar absolutamente curado em 4 semanas, 5 semanas. A ortopedia, o médico, a equipe de medicina esportiva, ela deve entregar o seu máximo, o seu empenho em recuperar o atleta. O resultado torna-se uma confiança que a equipe gera todo, certo? Então você tem uma equipe médica que você confia nela, você sabe que essa equipe vai dar o máximo de si e, consequentemente, entregamos aquele atleta para aquela equipe. Eu estava até dando uma lida um pouco mais sobre o caso do Matheus Cunha, porque é paraibano, a gente tenta acompanhar um pouco mais, embora a gente queira que quem estiver à disposição esteja bem aí para essa Copa do Mundo, que há uma expectativa muito grande. Neymar vai, Neymar não vai, o Ancelotti faz certo ou não em levar ou não, e aí do meio para frente já tem o caso do Rodrigo, né, que foi o primeiro que infelizmente já está fora da Copa, né, já se sabe já há um bom tempo, né, doutor Lúcio? O Rodrigo infelizmente está absolutamente fora, né, lesão ligamentar que necessita de uma reabilitação, de um tempo de recuperação entre 6 meses, variando até 9 meses. Então o Rodrigo está fora. O caso do Matheus Cunha são dores que ele vem sentindo no músculo flexor do quadril. Explica aí um pouco o que deveria ser, algo mais leve. Então, felizmente o Matheus Cunha está no processo agudo da lesão. Esse processo agudo da lesão permite que a equipe médica trate de uma forma mais incisiva, no caso com medicamentos, né? A gente lembra que não podemos lançar mão de medicamento tão potente quanto o uso de corticoide para não incorrer no doping.
Mas a gente espera que ele se recupere no prazo de 4 a 5 semanas. Então a probabilidade dele participar da Copa do Mundo é alta, dele se reabilitar. Doutor, todo mundo se preocupa na minutagem, né? E a gente vê, são atletas jovens, toda a seleção brasileira, se a gente for analisar a idade desses atletas, são atletas jovens e todos eles estão apresentando problemas de lesões. Seria o que? Minutagem? Seria também gramado, alguma coisa desse tipo? Porque é muita gente nova machucada e lesionada às vésperas de uma Copa do Mundo, né? É um futebol mais físico, de mais contato também hoje. Assim, se você observar, algumas décadas atrás, o futebol, os jogadores eram menos exigidos fisicamente. Isso aí é fato. Que o jogador ele corria menos em campo, era diferente. Hoje em dia exige-se mais do atleta de alto desempenho. Você veja que a medicina esportiva evoluiu juntamente, né, com isso tudo. Mas atualmente o que eu posso constatar é que todo atleta de alto nível, praticamente 100% dos jogadores, eles jogam com dor. Então você não vai encontrar um jogador, eu não sinto nada, vou jogar porque eu estou 100% bem. Não é. A gente fala que o jogador está 100% bem até para o psicológico dele, ele próprio sabe. Então, para esse nível de atividade física, de desempenho físico, ele sente alguma dor. Cabe à equipe minimizar aquela situação e fazer com que aquele jogador consiga ter um desempenho satisfatório, mesmo a gente sabendo que ele sente dores. Como é que o senhor vê essa discussão sobre o gramado sintético, né? Uns querem que proíba, existem os gramados mistos, né? Meio sintético, meio... Como é que o senhor vê isso aí? E até que ponto algumas contusões, jogadores têm deixado de jogar, o Neymar, o Nenê, outros jogadores optam por não jogar, ou pelo menos o clube prefere não utilizar em gramados sintéticos. Como é que o senhor vê essa discussão aí? Sem dúvida que o gramado sintético ele predispõe a mais lesões. Tenta-se colocar o fator de amortecimento, né, até com borracha, com uma determinada substância, uma mistura de areia com borracha, bolinhas, mas assim, é fato que o impacto é significativamente maior que se for o gramado, entendeu? As chuteiras por si só também, elas não dão um amortecimento favorável, e os nossos atletas que têm uma maior sensibilidade a nível de cartilagem, né? Eles com certeza eles vão sentir mais. Essa história assim é porque eles falam assim, antes o gramado sintético do que o gramado ruim. É um certo comodismo, né? Porque ninguém se preocupa em investir. O palco principal é o gramado. Diz, porque é caro. Sim, mas você vê do produto caro hoje. Esses lesionados, né? A Europa, o uso de gramado sintético é imenso, né? A gente nota que a maioria desses jogadores lesionados, pelo menos esses nomes que estão na seleção brasileira apresentando problemas de lesão, são jogadores europeus, né? E aí, como é que é essa relação? É a história assim, pra boi dormir, né? É melhor um gramado ampla, né? Sintético do que gramado ruim. Trate de ter gramado bom. Trate de ter gramado bom. Pois é. Tecnologia para isso existe. Já existe gramado que após o jogo é retirado, é colocado em câmeras de tratamento. Paciência, é caro. Só que os nossos jogadores, são caríssimos, né? Para manter. Eu creio que vale a pena você manter o gramado o orgânico e não o sintético. Sintético seria para um caso extremo. Um caso Sibéria. Isso. Uma região inóspita que exija realmente um gramado sintético. Ou gramado sintético ou não existe futebol. Então, lança mão do sintético. Se a gente for ver assim, o gramado manutenção, a implantação é cara. Sim, o jogador machucado é o quê? É muito caro, né? Porque está recebendo e ainda tem que passar por um tratamento, não está entregando esportivamente. Às vezes você tem que contratar outro jogador, não estou dizendo que é o caso, mas, por exemplo, o 13 terminou o Campeonato Paraibano, fazendo uma reformulação no elenco, e o centroavante que trouxeram, que foi o Tanque, que voltou agora, inclusive acima do peso, machucou. E o 13 já não tinha o Giva. Aí teve que contratar outro. Né? Aí o que contratou machucou também. Então o 13 está hoje praticamente, o Buba é o terceiro centroavante do 13. Jogador parado é jogador caro, né? Vale por 2, não é isso? Sim, sem dúvida. Precisamos investir nisso, né? Precisamos pensar muito Se discute pouco, né? Essa questão da condição de trabalho para o jogador de futebol no Brasil, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida que a discussão... os jogadores, eles procuram que os clubes investam em gramado orgânico, né?
É necessário. É muito essa questão de arena, porque é multiuso, para shows e tudo mais. Então, é entender que o futebol, ele por si só parece não se pagar. Porque a arena do Palmeiras precisa ser utilizada, o Morumbi, inclusive agora o São Paulo jogou com o Mirassol, em outro estádio, para shows. Então, quer dizer, o próprio produto de futebol ele não está conseguindo se vender da forma... muito longe, não. Nós tivemos aí o Almeidão, né, sendo utilizado e danificando o gramado. Shows onde ficaram lá os tapumes por 15 dias. Assim, a grama precisa ali respirar, pior ainda, porque ali, com todo respeito, ali é do Estado ainda, né? E quase começa... quase não, começou o Paraibano com problema, né? Sem o jogo Botafogo em Natal poder utilizar o gramado do estádio Almeidão, tendo uma única equipe lá para jogar bola, né? O Marques, doutor Lúcio também, a gente vai chamar mais uma vez o nosso repórter Igor Paixão, porque ele foi às ruas ouvir do torcedor um pouco sobre a expectativa para a Copa do Mundo, né? Porque saiu uma pesquisa dizendo que menos de 50% dos brasileiros está criando uma boa expectativa ou está preocupado com Copa. Antigamente era, não dizer que 100% é exagero, mas eu sou de uma época ali de 94, 98, 2002, até 2010 teve Copa no Brasil, né? Não sei se é muito bom lembrar, né? Que assim, no mínimo 80, 90%. Mas o Igor Paixão foi às ruas e a gente traz agora o Fala Rapaziada aí direto do Calçadão de Campina Grande. Dá uma olhadinha aí, só dá uma olhadinha aí no... Porque assim, o que nos levanta aí a essa questão dessa falta de interesse, podemos dizer uma falta de interesse, né? Do torcedor pela Copa do Mundo, porque nós tínhamos ali, lembra da Copa do Mundo que nós tínhamos jogos 9 horas, 10 da manhã, que terminava mais ou menos meio-dia? Eu me lembro muito bem naquela época, eu morava no Rio Grande do Norte, morava em Mossoró, e tinha, não sei se o senhor conhece Mossoró, a Avenida Presidente Dutra, né? Que é a avenida maior daquela cidade, quem chega de Natal, chama-se o Alto São Manuel, que Mossoró é plano, mas tem aquele chama ali um alto, um aclive um pouco acentuado, e quando terminava os jogos, o comércio não funcionava, já não funcionava de manhã, os jogos começavam às 9 horas, então até o próprio comércio parava, de uma cidade que 80% naquela época é responsável pelo comércio da região todinha, que era o Alto Oeste, e parava, Mossoró parava. E hoje nós não vamos ver mais isso. Eu me lembro muito bem que parava, se deixava de se em carreata da entrada de quem vinha de Natal para o centro da cidade, uma multidão de gente que parecia que ali era um carnaval fora de época. Todos os jogos da seleção brasileira naquele horário, a Mossoró era parada, né? E hoje a gente não está conseguindo ver isso. Não é fácil. Então assim, aí parte por onde? Dos interesses apenas de quem investe no futebol, de como estamos levando para o torcedor absorver o produto chamado Copa do Mundo, né? Fica difícil. Doutor Lúcio, justamente essa questão do interesse, né? A gente discutiu Copa do Mundo por anos, sempre tendo referências técnicas em campo e midiáticas. E o Neymar parece hoje ser até um contraponto a isso, diante de situações que envolvem a questão até de política, né? O posicionamento do Neymar na última eleição para presidente, eu não vou entrar nesse mérito aí. Mas fisicamente, como é que o senhor acha que está o Neymar, né? É muito... Mãe, escolheu seu presente? Não precisa de nada. O nada que sua mãe quer tá no Mercado Livre. Em até 21 vezes com o Mercado Pago. O Mercado Livre tem tudo, até quando sua mãe não quer nada. Mercado Livre, o melhor tá chegando. Acho que é com o Hendrick e o Neymar é a Puma, né? Tem uma discussão nesse sentido. Mas da parte clínica, como é que o senhor vê? Clinicamente o Neymar já está excelente. Fisicamente ele está muito bem. Agora sim, eu tenho um interesse especial no Neymar, né? O que eu vejo do Neymar é que falta jogador para acompanhá-lo, para participar das jogadas pelo Santos. É uma questão técnica do clube que não está ajudando, talvez. Você veja, o Messi, a condição dele jogar naquele time lá que veste... Não sei, eu não me recordo agora qual time do Messi, foi que sim, no Miami, lá nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos, tá no Miami, né? Ser acompanhado por um jogador bom, para poder trocar. Ele teve que trazer, justamente. É que o jogador machucado do joelho, extremamente sofrido, mas acompanhava o Messi, entendeu? Então a característica dele é espetacular. Conseguia fazer essa troca de bola e conseguia fazer com que o Messi tivesse um desempenho bom. Aí você veja só, uma andorinha para fazer verão é muito difícil. Você deixar o Neymar sozinho lá naquele ataque, meu Deus. Então, a gente escuta de um profissional da área que conhece a fundo a questão com relação a contusões, a lesões,
a preparação física, e ele disse, o Neymar está pronto para ir para a Copa fisicamente. Aí se rebate muito isso na mídia, que o Neymar não tem condição. Aí entra uma contradição muito grande, né? Ou seja, parece que a coisa é de que o Neymar não vá agora por questões mais ou menos políticas. Mas não, você veja bem. Ele está fisicamente pronto, isso aí é fato. Qual o problema? Ele não tem um profissional à altura para acompanhá-lo na partida. Isso deixaria qualquer profissional em qualquer situação irritado. O senhor, por exemplo, trabalha como ortopedista e tem como um parceiro um fisioterapeuta. Sem ele, com a qualidade dele, o seu trabalho seria restrito até certo ponto. Exatamente. Então isso aí, em todos os níveis, isso aí reflete um desempenho inferior ao que seria esperado. Coloca o Neymar junto com o antigo Djalminha. Neymar, show de bola, sem dúvida. Agora, a partir do momento que ele começa a se irritar, fazer falta e tal, aí começa-se a dizer, não, o Neymar é indisciplinado, pronto, aí o psicológico do jogador já vai ser afetado. É verdade. Futebol não é individualidade, futebol é conjunto, né? Tanto que chama-se elenco, né? Cada vez mais. Isso, né? O Beto está dizendo aqui que alguns falam muito sobre essa questão da opinião, que tem reportagem em outros meios que assistiram, que dizem que não está nada a ver se é questão de gramado natural ou gramado sintético. Eu vou dizer, Beto, assim, uma opinião minha, porque eu bato uma bolinha. Eu, quando voltei a jogar bola no gramado sintético, eu passei 10 dias com dores que eu não sentia jogando em um gramado normal, né? E usando uma chuteira relativamente boa e tudo mais. É muito diferente. É muito diferente um gramado sintético de um gramado, por mais que se invista em tecnologia, o gramado natural e o gramado sintético tem uma diferença enorme, mas pode ser que a visão que o Dr. Lúcio tenha, outro profissional tenha diferente, a gente está aqui para ouvir e debater, mas a maioria das pessoas que eu vejo, o negócio é que também se politizou esse debate, né, doutor Lúcio? O Clube A, porque a Leila do Palmeiras fala uma coisa, o Flamengo do Maracanã, né, rebate, né, e por aí vai, mas a gente está tentando trazer aqui a informação e opinião profissional, né, de quem lida com isso. Há quanto tempo o senhor já trabalha com futebol e por onde passou? Trabalho com futebol desde 1997, quando eu era lá no Corinthians. Aí você veja só, você pega um jogador atualmente que ele corre mais do que 10 km por partida, em cima daquele piso, né? Aí a gente mesmo, que é amador, por exemplo, um jogador amador, nós, quando vamos a um estádio, quem tem o privilégio de pisar num gramado de uma arena, você vai ver, é fantástico. Você pensa que está pisando numa borracha. Se você pisar no sintético, você vai ver que não tem amortecimento. Uma pessoa jogar uma partidinha de brincadeirinha, 30 minutos, 40 minutos, não vai ter problema algum. Você treinar, jogar, né? Tem um trabalho físico excessivo. Impacto enorme. Você colocar um jogador de altíssimo nível, que chega a 40 km por hora correndo atrás de uma bola, onde a gente normalmente chega a 20 km por hora com a língua de fora, você vai ver que o cara está se matando lá. Ele vai estar se matando, machucado, geralmente com problema de cartilagem de joelho. Em cima de um gramado que dá impacto, cada salto ele sente dores. Então a diferença é muito grande. A gente sabe que o gramado sintético é infinitamente mais em conta a manutenção que um gramado orgânico, né? Sim. Então o valor econômico é muito diferente. Mas isso realmente sacrifica os jogadores. Se fala muito mais sobre bolso, por um lado, do que da condição que você dá ao principal ator do espetáculo, que é o jogador do futebol. Tem atletas de milhões aí, né? Pois é.